Olá pessoal, dando sequência aos nossos vídeos sobre contrato de trabalho. Esse é o último, eu prometo, sobre extinção do contrato de trabalho. E vamos falar especificamente de duas hipóteses de extinção de contrato de trabalho, que é o factum principis e a força maior. Hipótese de extinção que foi muito comentado no ano passado em razão da pandemia do coronavírus. Eu sou Marina Marques, advogada trabalhista e professora de Direito do Trabalho, e a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Vem comigo! Vamos começar pelo factum principis, que é um ato da administração pública que implica na paralisação de forma definitiva da atividade econômica daquela empresa. Essa paralisação ela pode ser parcial ou total, mas ela precisa ser definitiva. É isso que vai caracterizar se a gente está falando de factum principis ou de outra forma de extinção do estabelecimento. O exemplo mais comum é no caso da desapropriação. E havendo o fato príncipes, a administração pública vai ficar responsável por arcar com as verbas rescisórias de natureza indenizatória daquele contrato de trabalho que se extinguiu em razão da paralisação das atividades da empresa. E eu sei que você está pensando, e o Covid-19 com esse monte de decreto do município, do estado, impedindo determinados estabelecimentos de funcionarem. Gente, realmente essa questão foi muito levantada no ano passado por razão da pandemia, né? Muitas atividades econômicas ficaram inviabilizadas de funcionarem, agências de turismo fechando, comércio, né? O setor alimentício. É muito importante saber distinguir, nesse caso, o que é paralisação definitiva da paralisação que não é definitiva, que é temporária. Porque, por exemplo, por mais que haja um decreto da administração pública estabelecendo, por exemplo, no município X, que os restaurantes eles estão proibidos de funcionarem com o público, abrir para o público, mas o restaurante ele pode funcionar como delivery. Então, essa paralisação para que configure o factum principis, ela tem que ser definitiva. A empresa não pode mais funcionar. Havendo a comprovação desse factum principis por um ato da administração pública, fica configurado, então, essa modalidade de extinção de contrato de trabalho. No factum principis, como eu disse, a administração pública ela fica responsável por pagar as verbas de natureza indenizatória. Mas aquelas parcelas de natureza salarial, o empregador, mesmo havendo o ato administrativo da administração pública que extinguiu a sua atividade, o empregador ele precisa pagar as verbas de natureza salariais. A administração pública só paga as verbas de natureza indenizatória. Factum principis está lá no artigo 486 da CLT, dei uma lidinha, não se esqueça. Factum principis, ato da administração pública que inviabiliza a atividade econômica do empregador de forma definitiva. O principal é o caráter definitivo dessa paralisação, que pode ser total ou parcial. E a força maior, hein? A força maior também foi muito comentada no ano passado, principalmente em razão da pandemia e da MP 927, né? Também muitos empregadores querendo enquadrar a rescisão, a extinção do contrato de trabalho dos seus empregados como força maior também para reduzir os gastos com a dispensa desses funcionários. Bom, vamos por partes. O que vem a ser força maior? Força maior é todo o acontecimento inevitável e alheio à vontade do empregador. O empregador não pode ter contribuído nem direta nem indiretamente. Então, para que configure a força maior, primeiro que o acontecimento seja inevitável e não tenha relação com a vontade nenhuma do empregador. O empregador não queria que aquilo ocorresse e, além de não querer, ele não contribuiu nem direta e nem indiretamente, ele não teve responsabilidade nenhuma sobre aquele acontecimento. Nos casos em que ficar configurado a força maior, primeiro, é preciso que a atividade econômica do empregador tenha se encerrado, ou pelo menos que o estabelecimento em que trabalhava o empregador tenha sido extinto. Então não basta que o acontecimento tenha trazido prejuízos ao empregador. É preciso que essa força maior, esse acontecimento inevitável tenha gerado uma
crise tão grave que o empregador ele foi obrigado a encerrar sua atividade econômica, ele não tem mais aquela atividade econômica, ou pelo menos o estabelecimento em que trabalhava o empregado, foi extinto. Então, se o estabelecimento em que o empregado trabalhava foi extinto, ou o empregador encerrou suas atividades em razão desse acontecimento inevitável, alheio à vontade do empregador e que ele não contribuiu nem direta nem indiretamente, está configurada a força maior. E isso já está previsto na CLT, gente, lá atrás, lá no artigo 501A e seguinte, já vem essa disposição, mesmo antes de pandemia, mesmo antes da MP 927 já era previsto. E nesse caso de força maior, o empregado tem direito de receber a metade do que ele receberia se ele fosse dispensado sem justa causa. Ou seja, aviso prévio, férias, 13º, tudo pela metade. Claro que o saldo salário ele vai receber de forma integral, mas as verbas indenizatórias ele recebe pela metade, até a multa do FGTS ele também recebe pela metade. Bom, e essa MP 927, que estabelecia no seu artigo 1º o estado de calamidade pública como causa da força maior para extinção do contrato de trabalho. Vamos por partes. Primeira coisa, não estamos mais em estado de calamidade pública, então hoje não se aplica mais essa regra dessa MP 927. Para os contratos que foram encerrados durante a vigência dessa MP e da calamidade pública, a gente ainda precisa fazer algumas considerações. É preciso que a pandemia ela tenha causado uma situação tão grave, tenha abalado de maneira tão forte a empresa, a ponto da empresa ser forçada a encerrar as suas atividades ou fechar o estabelecimento. Caso contrário, não configura justa causa. Então, não é porque a empresa teve um prejuízo, demitiu alguns funcionários, que já se aplica a força maior porque foi no estado de calamidade. Não, inclusive já teve julgados do TST, dos TRTs nesse sentido. Um caso, por exemplo, de uma empresa de transporte rodoviário que dispensou seus funcionários e pagou as verbas rescisórias pela metade, alegando caso de força maior. Gente, as empresas de transporte rodoviário, elas não tiveram as atividades restringidas no momento da pandemia. A empresa que demitiu o funcionário, se ela não encerrou as suas atividades, nem fechou o estabelecimento, não há que se falar aqui em força maior. Então, a empresa, nesse caso, ela foi condenada a pagar as verbas para o trabalhador de maneira integral. Porque, por mais que ela tenha sofrido prejuízos em virtude da pandemia e dos reflexos, né, quase todas as empresas elas sofreram prejuízos. Não é o fato de você ter prejuízo que seja força maior. É preciso, como eu falei no começo do vídeo, é preciso que essa crise, o reflexo da pandemia, dessa calamidade pública, que seja a força maior, ela seja tão grave, mas tão grave, a ponto do empregador ter que encerrar suas atividades. Se o empregador encerrou as atividades, aí a gente fala em força maior. Se ele fechou o estabelecimento em que trabalhava aquele empregado que foi dispensado, a gente fala em força maior. Caso contrário, não. E lembre-se, somente nos casos em que o empregado foi dispensado da vigência dessa medida provisória e da calamidade pública. Finalmente, terminamos aqui o tema de contrato de trabalho, que é o tema mais importante para quem vai fazer prova do OAB e para a vida de qualquer trabalhador, né? Porque precisa saber do seu contrato de trabalho. Então, por isso fizemos aqui 9 vídeos, se não me engano, sobre o contrato de trabalho. Se você vai fazer o OAB, espero que tenha assistido a todos os vídeos. Se não assistiu ainda, tem aqui na descrição do vídeo o link de cada um deles. Não deixe de assistir, porque contrato de trabalho é o tema mais cobrado no OAB e falamos dos pontos principais. Claro que tem muito mais coisa de contrato de trabalho para falar, mas a gente falou aqui do que pode ser cobrado com uma maior probabilidade na sua prova. Se você conhece alguém que vai fazer prova do OAB, também indique esses vídeos, vão ajudar bastante essa pessoa. Se você ainda não se inscreveu também, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. O próximo a gente continua ainda nessa sequência de temas mais cobrados para o OAB, falando sobre remuneração. Fica comigo e até o próximo vídeo.